Olá, sejam todos bem-vindos à 15ª aula de microcontroladores. Antes de iniciar o conteúdo da aula de hoje, vamos resolver o exercício que foi proposto na aula anterior. O exercício proposto pedia para que fosse feito um programa, que ligasse e desligasse dois LEDs conectados aos pinos digitais, e o momento de acender e apagar o LED 1 iria depender do valor obtido pela função AnalogRead, assim como o tempo que o LED 2 permaneceria ligado ou desligado iria depender também do valor obtido pela função AnalogRead, ou seja, teremos apenas um sinal analógico controlando dois LEDs, sendo que o primeiro LED irá ser controlado, o momento de acender e apagar, e o LED 2 será o tempo que ele vai permanecer ligado ou desligado, tudo bem? Um é o momento de acender e o outro é o tempo de ligar e desligar. Então vamos lá para o nosso ambiente de programação para fazer esse código. Então aqui no ambiente de programação vamos desenvolver o código do exercício proposto. Pois bem, no exercício proposto é pedido para que o momento que acende e apaga o LED 1 depende do valor obtido pelo sinal analógico, assim como o tempo em que o LED 2 vai ficar aceso ou apagado também depende do sinal analógico, ou seja, desse mesmo sinal analógico. Então vamos lá. A primeira coisa que devemos fazer quando vamos iniciar o programa é declarar as variáveis que serão utilizadas nesse programa. Então, como eu tenho apenas um sinal analógico, eu vou iniciar declarando essa variável analógica, que será do tipo inteiro. Vamos chamar de LDR aqui, já que eu vou utilizar fisicamente um LDR na entrada analógica. Vamos conectar esse LDR à entrada 0 do nosso Arduino. Então, a variável do tipo inteiro, chamamos de LDR, estará conectada à entrada A0. Utilizaremos apenas uma entrada analógica, contudo, serão duas saídas digitais. Então, para isso, precisaremos declarar uma variável de LED 1, que será conectada aqui ao pino 13, e uma outra variável que chamaremos de LED 2, e será conectada ao pino 12, que são os dois LEDs necessários, ou seja, os dois LEDs que serão controlados pelo sinal analógico, tudo bem? E aqui vamos criar uma quarta variável, que é a nossa variável auxiliar, Nossa variável que vamos chamar de var, onde ela irá armazenar o valor da leitura do sinal analógico. Então, essa variável ela vai iniciar com valor igual a 0, tudo bem? Depois que declaramos todas as variáveis que são necessárias no programa, o próximo passo é configurar os pinos que serão utilizados. Então, através do void setup, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Dentro das chaves, vamos declarar apenas o que? Os pinos digitais, já que o pino analógico aqui já é por default, por padrão, é uma entrada analógica, tudo bem? Já os pinos digitais, não, eles podem ser configurados tanto como entrada quanto saída. No caso em que estamos fazendo, são LEDs que estarão conectados, então são saídas. Então, vamos lá através do pin mode, configurar o LED 1 como uma output, ou seja, uma saída. Ponto e vírgula finalizando. Assim como configurar também o LED 2 como uma saída. Não há nenhum outro pino a ser configurado, nenhum outro pino digital. Então, agora o próximo passo é o looping. Então, vou de looping. E dentro das chaves desse looping, vamos escrever as condições para realizar o nosso programa, Que o momento do LED acender e apagar, o LED 1 vai depender do valor obtido pelo AnalogRead. Então, a primeira coisa que vamos fazer é a leitura
desse sinal analógico, ou seja, verificar o estado desse sinal analógico, verificar qual é o valor que está armazenado ali, né? Então, e vamos armazenar na variável var, que ela foi a que declaramos para estar recebendo esse valor da leitura. E para fazer a leitura de um sinal analógico, ou seja, de um pino analógico, é só utilizar analog read. A variável que será conectada ao LDR, chamamos aqui de LDR. Então, aqui foi feita a leitura do sinal analógico e armazenada na variável var. Depois de feito isso, vamos atender a primeira condição. O LED 1, ele vai acender quando o valor ele for maior que 100, assim como estipulamos na questão anterior, né, da aula anterior. Então, se if a variável ela for maior que 100, então acende o LED. Então, entre chaves aqui do nosso if, vamos colocar o LED em nível lógico alto. Então, o LED 1 vai para nível lógico alto. Porém, se ele não for maior que 100, ou seja, se for um valor menor que 100, senão o LED apaga. Então, senão, vamos colocar o LED para nível lógico baixo. LED 1, nível lógico baixo. Pois bem, agora já fizemos a primeira condição, que é para o LED 1, que ele vai acender se o valor da variável estiver maior que 100, ou seja, o sinal lido aqui no meu LDR ele for maior que 100, senão ele apaga. E a segunda condição é para que o momento, né, o tempo que o LED 2 permanecerá ligado ou desligado, depende do valor também obtido aqui, lido, né, através da analog read. Então, vamos acender o LED 2, ou seja, colocar o LED 2 para nível lógico alto. LED 2, nível lógico alto. E o tempo que ele ficará aceso vai depender da variável var, ou seja, o tempo que está armazenado dentro da variável var. Lembrando, só é possível fazer isso porque temos os nossos conversores AD, onde ele vai fazer a leitura analógica e converter no sinal digital. E esse sinal digital, ele pode ser de 0 a 1023 e será armazenado aqui dentro dessa variável, dependendo da posição do meu LDR, tudo bem? Então, aqui, no delay, que o delay é o tempo, né, que ele vai ficar aceso, ou seja, o tempo que ele vai ficar naquele estado, ele vai depender do número digital que estiver armazenado dentro da variável var. Assim como o tempo que esse segundo LED também ficar apagado, né, vai depender dessa mesma variável. Então, o LED 2, ele ficará em nível lógico baixo. Dependendo do mesmo tempo, ou seja, o mesmo delay, o mesmo tempo do número armazenado dentro dessa variável var. Tudo bem? Então, o que a gente está fazendo nesse programa? Apenas um LDR vai controlar os dois LEDs, tudo bem? Então, vamos lá para o nosso Tinkercad, nosso ambiente de simulação, colar esse código e simular para ver se ele está de acordo com aquilo que planejamos, né? Que o momento do LED 1 vai depender do sinal analógico e o tempo do LED 2 também é esse mesmo sinal analógico.
Aqui no ambiente de simulação, né, no Tinkercad, eu montei um circuito onde tem um LED 1 conectado ao pino 12, o LED 2 conectado ao pino 13 e apenas um LDR que é conectado à entrada analógica a 0, tudo bem? Então vamos copiar o nosso código e colar aqui na nossa área de código. Sim. Vale ressaltar uma correção aqui. Então quem estava anotando lá, aqui é escrita e não leitura do LED, né, para acender o LED, para apagar o LED, jogar o LED para nível lógico baixo. E aqui um erro de sintaxe que é LED 2. Pronto. Feito isto, vamos simular, iniciar a simulação do código. Quando eu movimentar aqui o cursor, representando que eu vou aumentar a luminosidade em cima desse LDR, ele vai aumentar a frequência aqui, né, ou seja, acender e apagar mais rápido. E em um certo momento, ele vai apagar o LED vermelho, tá bem? Então vamos lá, podem ver que a frequência do LED verde aumenta. E nesse momento aqui, o LED vermelho apaga, tudo bem? Então se eu continuar aumentando, vai aumentar mais ainda a frequência do LED verde. E se eu voltar aqui, o LED vermelho volta a acender. Tudo bem? Então o nosso programa, né, ele está realizando aqui, está simulando, né, de acordo com aquilo que programamos, tudo bem? Feito isso, agora vamos para o conteúdo da aula de hoje. Na aula de hoje estudaremos a respeito da comunicação serial do Arduino. Mas o que é uma comunicação serial, né? Ela é uma interface de comunicação de dados digitais em que a informação ela é enviada bit a bit, ou seja, uma informação de cada vez sequencialmente, e é diferente da comunicação paralela, em que todos os bits de cada símbolo são enviados juntos. Lembrando lá, a gente já viu, a comunicação serial, ou seja, uma informação por vez, e a comunicação paralela, vários dados de uma vez só, tudo bem? E a comunicação serial ela é usada em toda a comunicação de longo alcance e na memória de redes de computadores, tudo bem? Então, sobre a comunicação serial do Arduino, né? A comunicação serial, ou o ART da plataforma do Arduino, é um recurso que possibilita a comunicação entre a placa e um computador, ou até mesmo entre a placa do Arduino e outros dispositivos. E através desse canal que é realizado o upload do código da placa. Então, quando a gente conecta a nossa porta USB aqui ao Arduino, a gente está utilizando a comunicação serial para transferir o nosso programa para o Arduino. E esse canal ele é interligado aos pinos 0, aqui que é o primeiro pino, que é o pino RX, e 1, que é o pino TX, tudo bem? Ou seja, é um pino de envio e recepção de dados. Os dois pinos, né? E esses mesmos pinos são ligados no microcontrolador, que é responsável pela tradução dos sinais de comunicação via porta USB do computador, ou seja, quando você vai fazer a comunicação, a transferência dos seus dados, ou seja, do seu programa do computador, para o microcontrolador do Arduino, tudo bem? Algumas funções que são mais usuais, né, as mais comuns, assim que a gente começar a utilizar a porta serial do Arduino, é a função serial begin, onde ela configura a taxa de comunicação em bits por segundo. E como é escrita, né, essa função, ou seja, a sintaxe dela é serial.begin, entre aspas, speed, que speed é o quê? É um parâmetro. E esse parâmetro, ele é a velocidade de bits por segundo em que ou seja, a taxa de comunicação em que o Arduino ele vai comunicar, tudo bem? Com essa porta serial. Uma outra função é a serial print. E o que essa função faz? Ela escreve no serial texto. Ou seja, ela vai imprimir lá na tela os dados. Por exemplo, se eu colocar aqui o comando serial print 123, ela vai enviar, vai aparecer lá no nosso serial texto os números 1, 2, 3. Se eu colocar serial print 1.2345667,
ela vai enviar apenas um valor flutuante, né, um ponto flutuante, ou seja, um valor real com casa decimal. Ele vai considerar apenas duas primeiras casas decimais. E assim você vai aparecer lá no nosso serial texto 1.23, tudo bem? Também, se eu colocar aqui a serial print com uma aspas simples, isso aqui é utilizado apenas quando eu vou mandar uma letra, ou seja, um único caractere. Se eu quiser mandar um conjunto de caracteres, ou seja, uma string, uma palavra, uma frase, um conjunto de caracteres, eu preciso utilizar duplas aspas, tudo bem? Também temos a função que é a serial print ln. E o que essa função ela faz? Ela é basicamente a função serial print, só que a única diferença é que essa função ela acrescenta o fim da mensagem, um caractere de retorno, e também pula uma linha, tudo bem? Então, para a gente aplicar agora os conhecimentos que a gente acabou de obter, vamos fazer um exercício, né? O exercício 15.1 é para desenvolver um programa que leia o estado do botão e imprima no monitor serial qual foi o valor lido, ou seja, se o estado do botão é nível lógico alto ou baixo, ou seja, 0 ou 1, tudo bem? Então, aqui vamos fazer esse código que já no Tinkercad, né, no nosso ambiente de simulação, já que é um código pequeno, né, só para efeito de demonstração, e aqui fica um pouco mais rápido e mais simples de demonstrar. Então, vamos lá fazer o nosso código. Então, aqui vamos... Qual é o objetivo desse exercício, né? Que ao pressionar o botão, ele faz a leitura do estado desse botão e imprima aqui no monitor serial. Então, vamos lá. O que a gente precisa inicialmente fazer? Inicialmente, precisamos declarar as variáveis que serão utilizadas. Então, vamos precisar de uma variável aqui para fazer a leitura do estado do botão. Então, estado botão, que vai iniciar com valor 0, e uma variável que vai estar conectado lá na porta, né, que é o nosso botão físico. Então, vamos chamar só de BT. E ele está conectado aqui ao nosso pino 4. Então, BT igual a 4, tudo bem? Agora que já declaramos as variáveis, vamos configurar esses pinos, né? Informar para o nosso programa se isso é um elemento de entrada ou saída, ou seja, se é um input ou output. Então, vamos para o nosso void setup. Abre e fecha chaves. E dentro dessas chaves a gente vai colocar o pin mode, né, para configurar se o botão BT ele é uma input, ou seja, uma entrada. É um elemento de entrada. Uma outra informação que temos que configurar aqui e colocar é o serial begin, né? É a nossa configuração da taxa de comunicação, né? Então, vamos usar a função serial.begin e o valor dessa taxa de comunicação por padrão é 9.600, ou seja, 9.600 bits por segundo nessa configuração. Então, feito isto, não tem nenhum outro elemento interligado, então não preciso configurar nenhum outro pino. E a nossa porta serial também já está configurada, tudo bem? Agora a gente tem que ir para o nosso loop para colocar os comandos que vai fazer a leitura do estado do botão e imprimir esse estado. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, tem que ler o estado do botão e armazenar na variável que criamos, chamada estado do botão. Então, a variável estado BT, ela vai receber a leitura do estado do botão, que é o digital read. E o que ela vai ler? O botão. Então, o elemento está conectado lá na porta 4, no pino 4, né? E isto, depois que ela fez a leitura, tem que imprimir no meu monitor serial. Qual é a função que devemos utilizar? A serial print ou serial print ln. Qual é a diferença? Uma coloca um número ao lado do outro e a outra pula a linha. Então, para efeitos de visualização e organização, vamos usar nesse momento o serial print ln. E vai imprimir o quê? O estado do botão, ou seja, o valor que foi armazenado aqui, essa variável, estado BT. Então, fecha parênteses, ponto e vírgula. E vamos colocar um delay
mais ou menos 1000 milissegundos, para ficar fácil visualizar. Feito isto, vamos simular, né? O nosso botão ele só vai assumir dois estados, ou 0 ou 1, ou acionado ou não, ou nível lógico alto ou nível lógico baixo. Então, quando a gente começar a simular aqui e pressionar o botão, vai dar nível lógico 1. Quando não tiver pressionado, vai dar 0. E como é que eu faço agora para visualizar isso, né? Se vocês perceberem aqui no canto inferior direito, tem uma parte que é escrito monitor serial, né? Você vai clicar em cima disso e ele vai abrir essa janelinha aqui, onde já está imprimindo, né? O estado do botão, porque lembra o loop, ele vai ficar aqui eternamente, até você parar a simulação. Então, a partir do momento que eu pressionar o botão, vai aparecer o número 1 lá no meu serial motor. Então, sempre que eu pressionar 1, vai aparecer. Então, qual é a diferença, né, Vamos mostrar aqui qual é a diferença do serial print e o serial print ln. A gente colocou aqui o serial print ln. Vamos para a simulação e deixar apenas serial print, para vocês verem o que ocorre. Ele vai começar a imprimir um número um ao lado do outro, sem pular a linha. Então, percebam aqui que a cada 1000 milissegundos ele vai colocar ali, atualizar o estado do botão. Tudo bem? E pressionando a chave, ou seja, pressionando meu botão, vai aparecer o nível lógico alto. Tudo bem? Agora vamos aqui fazer o exercício 15.2, onde é para desenvolver um programa que leia o valor usando um pino analógico. Agora a gente vai ler um valor analógico e imprima no monitor serial esse valor lido. Tudo bem? Agora aqui no exercício 15.2, né, vamos fazer a leitura de um sinal analógico. Conectei aqui um potenciômetro e imprimir esse valor. Então vamos lá. A gente vai precisar de uma variável do tipo inteira, vamos chamar de estado, só que agora do potenciômetro, então o estado do pote, né, que vai começar com 0, e uma outra variável chamada de potenciômetro, que isso já é o potenciômetro que está fisicamente conectado à porta A0, nossa porta analógica. No nosso void de setup, precisaremos configurar a taxa de comunicação, né, da nossa comunicação serial. Então, tem que utilizar o comando serial begin. E a taxa de comunicação, ela é de 9.600 bits por segundo. Então, a gente vai finalizando aqui. A nossa porta analógica ela não precisa vir na configuração, já que ela só pode ser utilizada como uma entrada, né, analógica. Então, colocar ela aqui dentro seria uma redundância. Vamos partir para o nosso loop. Então, void loop, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e dentro das chaves é onde faremos a leitura do estado do potenciômetro e imprimir o valor que ele está lendo, né? O Arduino está interpretando. Então, vamos lá. Estado do potenciômetro igual. Para fazer a leitura analógica, utilizamos o analog read. E temos que fazer a leitura do potenciômetro. Então, pot, que é a variável que definimos aqui para a entrada analógica a 0. Ponto e vírgula. Feito a leitura do estado do potenciômetro, a gente armazena na variável o estado do pote e agora vai imprimir, né, na tela que valor é este. Então, utilizaremos a função serial print ln. Então, serial ponto print ln, abre parênteses, e imprimir o estado do potenciômetro. Ponto, fecha parênteses, ponto e vírgula, e vamos colocar um delay de 100 milissegundos, acho que é o suficiente. Fecha parênteses, ponto e vírgula.
Lembrando, o nosso botão ele só tem dois estados, 0 e 1. O nosso sinal analógico, a gente percebeu lá que através do nosso conversor AD, ele pode variar de 0 até 1023. Então, a gente vai perceber agora que ao girar o potenciômetro, ele está aqui no máximo, né? Ao girar, ele vai variar aqui de 1023 até 0, tudo bem? Então, vamos iniciar a simulação e monitorar. Então, perceba, ele já está no máximo. A partir do momento que eu for girando o potenciômetro, ele vai variando também a resistência e mudando o valor da tensão. Com isso, o nosso conversor AD vai fornecendo um novo número digital para o Arduino, né, para o microcontrolador. Então, é isso até chegar em 0. Tudo bem? Então, qualquer ponto agora que você colocar aqui, se você conectasse o multímetro, você saberia a tensão que está entrando nessa entrada analógica. E agora você também tem como saber qual é o valor digital, né? Que aquele ponto ali que ele está recebendo, né? Então, variando aqui o potenciômetro, também varia o nosso número digital, ele vai de 0 até 1023, como já tínhamos falado nas aulas anteriores, tudo bem? Feito esses dois exemplos agora, vamos propor um exercício. Então, agora o exercício proposto é para que vocês desenvolvam um programa que, quando o botão for acionado, imprima no monitor serial a mensagem "O botão A está acionado". Então, lembrando, a dica é que vocês lembrem lá da nossa função, né, que já aprendemos agora, que é para imprimir um valor na tela. E lembrando do nosso comando de condição, né, o nosso se. Então, se o botão for acionado, você tem que imprimir a mensagem. Senão, ele não faz nada, tudo bem? Então, façam essa atividade, entreguem as respostas aos seus professores, que na próxima aula iniciaremos respondendo, né? Por hoje é só, bons estudos a todos e até a próxima aula.